Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos rezar primeiramente, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe, para que nós possamos fazer um bom vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que ela também nos ilumine nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje, continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, da Bíblia. Então, você já pode pegar aí a tua Bíblia, ok? Nós começamos, na última aula, o terceiro livro da Bíblia, que foi o livro do Levítico. Já estudamos Gênesis e o Êxodo. Agora estamos no Levítico, que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é chamado também de Torá, a Lei de Moisés. O livro do Levítico, gente, ele é um livro assim, vamos dizer, não que seja difícil, não é isso, mas ele é um livro que, para nós cristãos, ele ficou um pouco ultrapassado. Aí você poderia dizer, nossa, mas por que então que ele continua ele continuou na Sagrada Escritura? Porque ele é palavra de Deus. Não estou dizendo que ele não seja um livro importante. Todos os livros da Bíblia são importantes. Mas é porque ele foi escrito para os judeus da época de Moisés ali, entendeu? Quando o povo estava sendo formado para entrar na Terra Prometida. E na Terra Prometida, eles iam ter contato com muitos povos que eram pagãos. Então, o que Deus fez, gente? Deus tinha que separar esse povo. Tanto que a palavra santo quer dizer separado. Entendeu? Então, Deus tinha que fazer com que aquele povo não se juntasse com aqueles povos idólatras. Então, Deus tinha que proibir algumas coisas que aqueles povos ali praticavam. Então, o livro do Levítico, ele traz muito disso. Né? Ah, não pode isso, entendeu? Muita proibição, muitas leis, porque era para aquela época que eles tinham que seguir aquilo ali, porque eles estavam junto de povos que praticavam aquelas coisas erradas que para os judeus não era correto. Entendeu? Só que era uma mentalidade que foi se aperfeiçoando. É uma moral ainda imperfeita. Assim, tanto que Jesus fala no Novo Testamento. Eu não vim para mudar a lei, mas para levá-las à perfeição. Se Jesus veio para trazer a perfeição, é porque a anterior não era perfeita. Ela tinha algumas coisas importantes, mas tinha algumas coisas que precisava melhorar. Então, hoje, principalmente, nós vamos ver hoje muita coisa que era para aquela época. Então, Jesus veio e, vamos dizer assim, aperfeiçoou aquelas coisas que era para aquele povo ali. Para eles ali não era errado. Não. Para os judeus era daquele jeito. Mas para nós hoje cristãos, que vivemos bastante tempo depois,
é coisas que para nós hoje soa até um pouco arcaico, vamos dizer assim. Entendeu? Então, hoje eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente poder entender como que acontecia naquela época, mas que Jesus, vamos dizer assim, colocou tudo no lugar novamente. Entendeu? Porque a gente tem que entender que o pecado, gente, o pecado original, ele bagunçou tudo, ele desvirtuou toda a lei de Deus. Não era para ser, né, assim, vamos dizer, como Deus colocou ali para Moisés, se a pessoa não fizesse aquilo ali, era punida, entendeu? Então, naquela época, tinha que se fazer isso para pessoas, eles só entendiam daquela forma. A própria mentalidade dos judeus da época eram assim. Eles achavam que tudo vinha de Deus, as coisas boas e as coisas más. Eles não tinham ainda um discernimento. Então, o livro do Levítico ele é difícil nesse sentido da gente entender. Então, a gente tem que ter um discernimento muito grande para a gente entender como era naquela época e como é hoje, 2.000 anos, mais de 3.000 anos depois. Entendeu? Então, vamos lá que a gente vai poder explicar melhor para você entender, ok? Então, vamos lá. Eu já comecei na aula passada, mas hoje nós vamos continuar. Então, eu vou colocar... eu não vou ler o texto inteiro, porque, como eu disse, são coisas que eram para os judeus. Então, não tem necessidade da gente ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu vou explicar o contexto, o conteúdo, tá? Daquilo que Deus colocou para os judeus e o que Jesus colocou para nós hoje cristãos. Tá bom? Então, eu vou fazer esse paralelo entre os judeus e os cristãos. O que ainda nós podemos absorver e aquilo que já não é mais absorvido pelo cristianismo. Lembrando, né, que nós não somos judeus, né, gente? Nós somos cristãos, então muita coisa a gente não precisa seguir, ok? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 10, então hoje nós vamos a partir do capítulo 11. A partir do capítulo 11, Deus vai começar a colocar para Moisés, para colocar para o povo judeu, que estava a caminho da terra prometida, eles estavam no deserto, a caminho de Canaã, não é? Então, Deus fala a Moisés e a Arão, que era irmão de Moisés e que era o sacerdote, e disse-lhes: falai aos israelitas e diz quais são os animais que eles poderiam comer e quais são os animais que eles não podiam comer. Então, aqui, o Levítico ele começa a dar uma lista do capítulo 11. Então, gente, se você quiser ler depois, tudo bem, leia em casa, ok? Mas aqui eu não vou ler só para a gente poder ganhar tempo, ok? Então, aqui no capítulo 11, eles começam a falar dos animais que os judeus podiam comer e dos animais que os judeus não podiam comer, ok? Diz aqui, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 11, que todo animal que tem o casco fendido, partido em 2 unhas e que ruminasse, poderia comer. Então, essa era a regra para que os judeus pudessem comer um animal. Entendeu? Aí ele começa a dar aqui uma lista de vários animais que se podia comer e aqueles que não podia comer, da carne deles, ok? Eu só vou colocar, gente, só alguns. Eu não vou colocar todos, porque são muitos. E não tem necessidade da gente colocar todos aqui. Eu vou colocar só alguns. Ó, o versículo 4. São as seguintes espécies que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam e que não têm ou que têm o casco fendido. Tereis como impuro o camelo. Olha, então ele começa a falar dos animais que eles não podiam comer. Camelo, né, o coelho, a lebre. Tá tudo aqui no texto, tá, gente? E no versículo 7 do capítulo 11, o porco, olha aí, no capítulo 11, versículo 7, o porco, olha aí. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Então, não comereis a carne dele, nem o tocareis,
e vós, porque eles são considerados impuros. Então, os judeus, eles não comiam porco, eles não criavam porco. Quer ver uma prova disso? Quando Jesus foi expulsar aquele demônio lá daquele gadareno, daquele homem que tinha uma legião de demônios, está lá no Evangelho, Jesus manda os demônios, né, entrar nos porcos, e os porcos entram na água lá e morrem. Não é assim? Está lá no Evangelho. Por que Jesus estava naquela região ali? Porque naquela região ali era de pagãos, não era de judeus. Porque os judeus não criam porcos, porque eles não podem comer porcos, carne de porco. Então, por isso que Jesus estava na terra de pagãos, que dali tinha 7 demônios, né, naquele homem. Depois Jesus expulsou dele 7 demônios, e ele criava porco. Por quê? Ele morava longe dos judeus. Por quê? Porque os judeus não comiam carne de porco, por causa desse texto aqui de Levítico, no capítulo 11, versículo 7. Então, gente, o judeu, ele não come certo tipo de animal, como você vê aqui, e tem muitos outros aqui para frente que eu não vou ler todos, porque é muita coisa, ok? Então, mas para nós, isso não tem, né, isso não tem serventia. Todos nós aqui comemos carne de porco, e qualquer carne de animal, já expliquei isso aqui, não é? Para nós não tem esse negócio de puro e de impuro, tá? Jesus diz, aquilo que entra não torna o homem impuro, é aquilo que sai, ou seja, o pecado, porque vem do coração. Porque aquilo que a gente come vai para o intestino e dali a gente, né? O Padre Léo falava muito bem sobre isso. Então nós podemos comer de tudo. Jesus disse isso. A única coisa que a gente não deve comer é aquilo que é sacrificado aos ídolos, né? Aquilo que é consagrado aos ídolos. É a única coisa que Jesus fala. Mas você pode comer de tudo com moderação. Ok? São Paulo chega a dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então você tem que ter discernimento, lógico. Você também não pode cair no pecado da gula, não é? Mas não tem, o cristianismo não tem proibição de nada, nem de comida e nem de bebida. Como eu falei na aula passada, a questão do vinho, que os judeus, né, não podiam comer, não podiam beber, não é? Os judeus aqui do Antigo Testamento, porque Jesus bebia vinho, os apóstolos, né? São Paulo manda tomar um pouquinho de vinho. Então, para nós, não tem restrição de nada em termos de comida e bebida, como tinha para os judeus. Os judeus, eles não podem comer certos tipos de carne, como eu já falei aqui. Para nós, não tem essa restrição. O cristão pode comer e beber de tudo com moderação, mas não pode cair no pecado da gula. É isso que Jesus falou. Ok? Então, tá vendo como é importante a gente fazer o estudo bíblico? Por isso que eu sempre insisto, gente. Vamos colocar os nossos vídeos para mais pessoas, para a gente poder entender essas coisas. Eu tenho certeza absoluta que muitos católicos não sabiam dessas coisas, não sabem dessas coisas. Então, às vezes, vai ler a Bíblia pela primeira vez e vai achar que Deus proíbe essas coisas. Isso é para os judeus. Se você é judeu, você tem que seguir isso. Agora, você não é judeu, você é cristão. Então, para nós não tem restrição. Igual a carne de porco, é uma carne gostosa, não é? Todos nós aqui que somos carnívoros, né? E eu sou um deles, confesso, que eu sou um carnívoro, gosto de carne. Né? A carne de porco é uma carne deliciosa, mas se você comer demais, além de ser gula, ela faz um pouco de mal, porque ela é uma carne gordurosa. Mas não porque seja pecado ou porque porco seja impuro. Nós não temos essa conotação de animal puro e impuro como tinham os judeus, que era a lei deles na época. Entendeu? Para nós não tem essa conotação, só que nós temos que comer com moderação por causa da nossa saúde. Por quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então você não pode fazer nada que prejudique o seu corpo. Então, por isso que você tem que comer e beber moderadamente. A mesma coisa é a bebida. Por que não pode se embriagar? Porque a bebida em excesso faz mal. Um pouquinho de vinho faz bem, mas muita bebida alcoólica faz mal. Não só bebida alcoólica, né? Refrigerante, né? Tudo você pode, gente, com moderação. Não vamos também ser radicais, nem 8 e nem 80. Mas não tem essa conotação como tinha no Antigo Testamento, tá bom? Então depois, se você quiser ler aqui no estudo bíblico, gente, eu passo essas passagens
que eu vou ficar nas mais importantes que eu considero para nós. Não é? Igual isso daqui para nós, tirando essa parte que eu estou explicando, não tem por que eu ficar lendo, né? Porque isso aqui é para o judeu, não é para nós cristãos. Nós podemos comer de tudo, graças a Deus. Mas se você quiser ler depois aí, até para você ter um conhecimento do que os judeus podiam ou não podiam comer, você pode ler, não tem problema nenhum. Não estou falando que você não possa ler. Pode. No estudo bíblico que eu estou fazendo, eu pulo essas partes porque eu considero que isso não é o mais importante para nós que somos cristãos. Mas isso não quer dizer que você não possa ler, não. Se você quiser ler, depois aí em casa você pode ler, sem problema nenhum, tá bom? Então aí está explicando quais são os animais que os judeus podiam comer e quais aqueles que eles não podiam comer, tá bom? Então está aí no capítulo 11, ok? Agora, veja, depois que Deus dá todas essas instruções para Moisés, ok? Ele fala uma coisa importante no versículo 44 do capítulo 11. Depois que ele dá as instruções para Moisés e Araão, quais são os animais que eles poderiam comer ou não comer, depois no versículo 44, que é o mais importante, depois que Deus fala. Olha o que Deus fala. No versículo 44 do capítulo 11. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos estes animais que ele falou, né? Que não podem comer, no caso. Sou eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, isso é que é o importante. Então, o sentido, né, para eles, na época, é para que eles fossem santificados, porque eles iam entrar numa terra onde eles iam ver ali coisas que os pagãos faziam do arco da velha, não é? Então Deus começou a falar para eles aquilo que eles podiam fazer, não só a questão de comida, depois nós vamos ver outras coisas aqui para frente. Tá? Por quê? Porque eles seriam um povo consagrado a Deus. Então, para nós hoje, gente, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Mesmo a gente não tendo essa radicalidade que tinha no Antigo Testamento, de comer, não poder comer isso, não poder comer aquilo, vamos dizer que hoje está mais flexível. Jesus tornou mais flexível, não é? Mas não quer dizer que nós possamos viver de qualquer jeito, não. Por quê? Aqui está bem claro no versículo 44 e 45. Isso o que Deus falou para eles, fala para nós também. Isso está no Novo Testamento também. Assim como eu, Deus, sou santo, vocês também têm que buscar a santidade. Então, para a época deles, eles tinham que viver isso. A nossa vivência hoje é outra, mas nós também temos que buscar a nossa santidade, porque nós também estamos a caminho da terra prometida. A terra prometida deles é a terra de Canaã. A nossa terra prometida é o céu. Por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito. Por isso que eu já expliquei aqui. Comer demais é pecado, comer de menos também é pecado. Beber demais é pecado e beber de menos também é pecado. Tudo aquilo que você faz acima e abaixo, você tem que ter um limite. Por quê? Porque você não pode prejudicar você, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o seu corpo também vai ressuscitar. Então você tem que viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Ok? Então por isso que Jesus fala aí. Deus fala, não é? Fostes santificados e vos tornastes santos, porque eu sou santo. Ok? E isso está no Novo Testamento também. Está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16. E também está na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 3. Então, 3 passagens, tanto do Antigo quanto do Novo,
falam a mesma coisa. Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Jesus fala também isso no Sermão da Montanha. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Claro que ninguém vai conseguir isso, lógico. Só Deus é perfeito. Mas nós temos que, pelo menos, fazer a nossa parte. Buscar a santidade, buscar fazer a vontade de Deus, fugir do pecado, fugir do mal. Ok? Nós devemos, pelo menos, buscar, tentar. Mesmo quando a gente cai, né? Caiu, levanta. Ok? Então, é muito interessante isso. Ok? Aí aqui, ele fala, né, dos animais, versículo 46. Esta é a lei referente aos animais, aqueles que podem e não podem comer, os puros e os impuros, tá? Que para nós no Novo Testamento já não tem essa conotação de puro e impuro. Nós podemos comer de tudo, desde que seja com moderação, ok? No capítulo 12, aí já vai falar das doenças. Tinha algumas doenças que também, se a pessoa tivesse, ela era considerada impura. Então, ela era separada das outras pessoas. Era uma lei do Antigo Testamento, ok? Por exemplo, aí diz a purificação da mulher depois do parto. O Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, se uma mulher conceber e dar à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, ok? No 8º dia, circuncidar o menino, no caso, né? E durante 33 dias ela ficará ainda impura, olha aí, ok? Não tocará coisa alguma consagrada e não irá ao santuário, que para nós hoje é a igreja. Então ela era separada, ok? Até que se cumpra o tempo da sua purificação. Olha aí, tá vendo? Então, gente, isso aí, gente, era uma coisa lá do Antigo Testamento também. Então, a mulher que tinha uma criança, ela ficava impura ritualmente, não tem nada a ver com pecado. Até Nossa Senhora também passou por isso. Quando Jesus também foi circuncidado, Nossa Senhora também passou por essa purificação. Mas é uma purificação ritual, não é uma purificação de pecado. Ok? Então não tem nada a ver. Tanto que fala aí, ó, versículo 7. O sacerdote oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o rito da expiação e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Olha aí, então, é por causa daquilo que é ritual. Toda mulher tem, né, a sua menstruação, não é verdade? Então, isso é uma coisa natural, não é? Isso, inclusive, é isso aí que dá a vida, não é verdade? Então, quer dizer, então isso não tem nada a ver com pecado. Isso é o mais importante de entender. A mulher, ela ficava impura, ela não podia realmente, ela era separada, ela não podia ir nem na igreja, né, que era o santuário na época, né? Mas isso não quer dizer que ela estava em pecado, não. É porque ela estava impura ritualmente, segundo a lei de Moisés, ok? Só que Nossa Senhora passou por isso porque ela era judia, mas nós somos cristãos. Então, a mulher não tem esse problema. A mulher que dá à luz, ela pode continuar na igreja normalmente, não tem nenhum problema. Isso aí era para as mulheres judias. Tá? E depois de 8 dias, o menino era circuncidado. Por isso que Jesus também o foi. Isso prova que Jesus nasceu dentro do judaísmo. Né? Só depois que ele fundou o cristianismo. Ok? Essa circuncisão também não precisa mais, eu já expliquei. Isso era uma lei dos judeus, não é? Cortar um pedaço da carne do pênis do menino. Para nós já não precisa. Hoje, para nós, vale o quê? O batismo, que é para homens e mulheres, não é só para o homem. Agora, aqui, os meninos eram circuncidados no 8º dia. Então, nós batizamos também as crianças. Isso vem do Antigo Testamento. Olha aí. Tem gente que fala que não pode batizar a criança. Como é que os judeus circuncidavam as crianças? Que era a lei deles. A nossa lei hoje é o batismo. O batismo ficou no lugar da circuncisão. É só você ver lá no livro de Atos. São Paulo diz. Não precisa mais de circuncisão. Agora nós precisamos da fé e do batismo. Então,
Por que a Igreja Católica batiza a criança? Porque, né, por causa do pecado original, que eu já expliquei isso aqui, né? Então, isso vem lá do Antigo Testamento. Isso vem o quê? Trocar a circuncisão pelo batismo. Se as crianças eram circuncidadas no 8º dia, você deve batizar, sim, o seu filho o mais rápido possível, ok? Que por causa das coisas que eu já cansei de falar aqui. O batismo é importante, tá? Então, gente, diz aí que o sacerdote fará pela mulher o rito de expiação e ela ficará purificada. Não de pecado. Entenda isso. Não é que a mulher que dá à luz ela cometeu pecado. Lógico que não, é uma vida, não é? Claro, né? Hoje, no Novo Testamento, tem uma outra conotação, né? O sexo, ele não é considerado pecado no casamento. Mas isso não quer dizer que a mulher que dá à luz sem ser casada, ela esteja também maldita, nada disso, ok? Ela cometeu um erro, sim. Mas quando ela dá à luz ali, não tem nada a ver com essa purificação dos judeus. É uma conotação totalmente diferente, né, do cristianismo, tá bom? Então, não tem nada a ver. Agora, interessante que só o sacerdote poderia fazer um sacrifício para expiar esse ritual, vamos dizer assim. Olha, desde a época dos judeus, a importância do sacerdote, que agia o quê? Em nome de Deus. Tá bom? Por isso que a Igreja Católica até hoje também faz a mesma coisa. O padre representa Deus e ele também oferece a Deus o santo sacrifício da missa. Eu já cansei de explicar isso aqui. Sem padre não existe missa. Então, olha a importância do sacerdote, já lá na época dos judeus, e a Igreja Católica a mesma coisa. Ok? Aí no capítulo 13 vai falar da lepra, que é outra doença que se a pessoa tivesse leproso, também é a mesma coisa da mulher que dava à luz também, tinha que ser separada. Aí aqui ele fala a mesma coisa. Tá? Se uma pessoa tiver com lepra, ela também não pode participar de nada ali no santuário, e ela tem que ficar separada. Mesma coisa da mulher lá, ok? Até tratar e a lepra sumir, e o sacerdote vai fazer a mesma coisa que fez pela mulher que eu já falei, ok? Então, aí no capítulo 13, depois você pode ler a questão da lepra, tá bom? Então, a lepra também era considerada uma doença que fazia a pessoa ficar impura. Hoje já não tem mais muito essa doença, graças a Deus, não existe mais tanto, né? Talvez até exista, mas não como antigamente, que era uma doença muito comum, tá? Mas nós podemos comparar hoje com uma alergia, né? Que a pessoa fica toda encaroçada, empipocada, não é verdade? O corpo todo, né? Então, mas isso para nós hoje não tem nada a ver, tá? Nenhuma doença a pessoa fica impura, nada disso, ok? Aqui não, aqui algumas doenças a pessoa era considerada impura. A úlcera, olha aqui, a úlcera também era considerada uma doença que a pessoa ficava impura, está aí no versículo 18, depois você pode ler, se você quiser. Até uma queimadura, olha só que interessante. No versículo 24, fala que até mesmo uma queimadura na pele, que a pessoa ficava muito queimada, ela era considerada impura. Interessante. Entendeu? Qualquer pele, mancha na pele, era considerada impureza. Interessante isso. Entendeu? Interessante também. Qualquer, vamos dizer, ferida na cabeça também, né, era considerada, a pessoa também ficava impuro também, tá aí no versículo 29, ok? Outras coisas, interessante, né? Se a pessoa tivesse qualquer coisa assim na cabeça, entendeu? Mancha, ou vamos dizer assim, tipo uma queimadura mesmo, né? Alguma coisa na cabeça, era considerado também uma pessoa impura, ok? Mais o que? Aqui fala mais uma vez da lepra, vamos passar, já falei, questão da lepra, não é? A purificação do leproso, então o leproso também tinha que se purificar, ok?
o capítulo 14. Purificação do leproso. O Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Olha aí, fora, então tinha que ficar separado do povo. Até, gente, a gente até entende um pouco também, para não pegar no outro também. Até hoje, nós pegamos Covid aí, nós tivemos que ficar tudo separado um do outro. Então, tem essa doença, ela pega. Entendeu? Então, tem certos tipos de doença que a gente próprio tem que ficar isolado. A gente viu aí o Covid. Entendeu? Então, a gente até entende um pouco. Né? Talvez, né, Deus possa até ter feito esses certos tipos de doença, primeiro, porque algumas são contagiosas. Outras, até mesmo para, vamos dizer assim, proteger a pessoa, né? Porque a pessoa, quando está doente, com certo tipo de enfermidade ou com alguma coisa assim, as próprias pessoas ficam sem jeito, né? De chegar perto de uma pessoa que está doente, a própria pessoa fica com medo. A gente viu o Covid aí, até hoje tem gente que não voltou para a igreja com medo de pegar Covid. Então, talvez Deus tenha pensado nisso também. Então, Deus mandou tirar a pessoa fora, entendeu? Até que a pessoa se recupere, ok? Então, aí você pode ler depois, tá bom? E interessante que Deus mandava se banhar lavar com água. Então a água é uma coisa sagrada. Diz aí que Deus mandava banhar com água. Depois de ter lavado as suas vestes, que estava suja, né, pela lepra, e ser banhado com água ficará puro. Olha, então a água, gente, simboliza purificação. Por isso que a igreja usa muito a água, né, para celebrar os sacramentos, né? Tem a água benta, que é uma coisa poderosíssima, né? Que muita gente não acredita, mas é usada até em exorcismo para afugentar o demônio. Então a água é uma coisa muito, né? Simboliza a vida, né? A própria fórmula da água a gente sabe que simboliza a vida. No versículo 10 do capítulo 14, fala que no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, né? O cordeiro simboliza o Cristo, já falamos sobre isso, não é? E o sacerdote fará a purificação do homem e ele será purificado. Aí ele está falando a questão da lepra, né? Então, tudo isso Deus mandava fazer uma purificação, ok? Mas não tem nada a ver com pecado, como eu já expliquei, ok? E aí ele continua, versículo 32, esta é a lei referente ao leproso que não tem o recurso devido à sua purificação. Então, o sacerdote fazia a expiação diante do Senhor sobre aquele que se purifica, ok? Interessante. A lepra nas casas, mesma coisa, já falamos sobre isso, ok? Agora, gente, vamos para as impurezas sexuais. Tinha também a questão das impurezas sexuais. O homem, quando ele tinha uma relação com uma mulher, era considerada impureza. Por exemplo, o sacerdote, ele não podia ter relação e celebrar o culto, vamos dizer assim. Entendeu? O Senhor falou a Moisés e Arão e disse: falai aos israelitas e direis, quando o homem tiver um fluxo que sai do seu corpo, que é o sêmen, né, o espermatozoide, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá o seguinte, tá? Quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Olha aí. Todo leito em qual o homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde ele se assentar ficará impuro. Então, o homem, quando ele tinha relação sexual, e ele expelia o sêmen, ele ficava impuro, ritualmente, não tem nada a ver com pecado, entenda isso. É uma impureza ritual, não tem nada a ver de pecado, mas ele ficava impuro e o sacerdote não podia nem celebrar o culto nessa época. Tá? Nada a ver, não podia, ok? Muita gente, uma vez perguntaram para o Padre Léo
se uma pessoa podia ter relação sexual e ir para a missa. O Padre Léo falou que, não sendo, né, na igreja, né, na frente ali na igreja, né, é aquele jeito dele, brincar, Léo, mas não tem problema nenhum, gente. Por isso que eu estou falando. Tá? Isso aí era uma coisa dos judeus, era para os judeus, não tem nada a ver para o cristão. Então, a pessoa que é casada e ela tem uma relação sexual com seu marido, com a sua esposa, e ele vai para a missa, não tem nada a ver, ele não está impuro. Ele, pelo contrário, ele está puro, porque o sexo no casamento não é pecado. Diferente, claro, isso aí estou falando para quem é casado, tá, gente? E logicamente que o sacerdote, isso não enquadra no sacerdote, porque o sacerdote não é casado, né? Agora, o homem e a mulher que são casados na igreja, não tem problema nenhum ter relação sexual. Eu posso ter uma imagem de Jesus no meu quarto, porque lá eu tenho relação sexual com a minha mulher, não é pecado, Jesus está vendo. Gente, não tem problema nenhum. O sexo não é pecado e não é sujo no casamento, ok? Então, isso aqui era uma coisa ritual, estou falando pela terceira vez. Então, tá? Para os judeus era considerado uma impureza ritual, ok? O sexo, vamos dizer assim. Mas, para nós cristãos, não tem nada a ver, ok? E também as impurezas da mulher. Quais são as impurezas da mulher? Sexual. A menstruação. Então, quando a mulher estava menstruada, ela também ficava impura. Olha aí. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, a menstruação, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Então, né, o homem que tocasse na mulher menstruada ficava impuro também, como ela, os dois, ok? Lembra daquela mulher que tinha uma hemorragia? Ela não tocou em Jesus, ela tocou no manto dele. Por quê? Por causa disso aqui. Entendeu? Então ela falou, eu não posso, porque eu estou impura. Então eu não posso tocar em Jesus, então eu vou tocar no manto dele. E ela ficou curada. Isso é a prova de que para Jesus não tem puro e impuro. Jesus sentiu. Ele falou, quem me tocou? Alguém me tocou. Aí o pessoal, todo mundo está te tocando. Não, mas alguém tocou diferente. Porque não tocou nele, tocou no manto dele. Porque ela sabia que não podia tocar em Jesus, por causa desse texto aqui de Levítico. Então era uma coisa que as próprias pessoas mesmo já tinham essas restrições na cabeça. Entendeu? Que para nós hoje não tem nada a ver mais, tá, gente? Nada a ver. Você que é mulher e que menstrua, não tem nada a ver em termos de pecado. Tá? Isso aí, inclusive, é uma coisa de Deus para dar a vida. Não é verdade? Através disso que a mulher gera a vida. Não é verdade? Então não tem nada de impuro. Ok? Era lei para os judeus daquela época. Ok? Aí no final Deus fala, né? Advertireis os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação, que se encontra no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem um fluxo e daquele que se torna impuro devido à sua emissão seminal, do sêmen, né? E da mulher quanto da impureza das suas regras, a menstruação. A respeito do homem e da mulher que tem um fluxo, a respeito, né, do que o homem que coabita com uma mulher impura, ok? Então, acho que está bem claro. Qualquer dúvida você pode deixar aí, gente. Tá? A gente, nos comentários, que a gente tira sem problema nenhum, ok? No capítulo 16, fala do dia da expiação. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Araão, que pereceram ao apresentarem diante do Senhor um fogo irregular. O Senhor disse a Moisés, fala a Araão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, porque ele poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem. Eu já expliquei um pouco sobre isso na última aula.
no tabernáculo, que para nós hoje é a igreja, tinha o santo e tinha o santo dos santos. O santo dos santos, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ok? Para poder oferecer a Deus, né, um sacrifício pelos pecados dele e do povo. Ok? Então, esses filhos de Araão morreram porque eles entraram nesse lugar que era proibido. E lá ficava a Arca da Aliança. Ficava a Arca da Aliança, que dentro da Arca ficavam os 10 mandamentos, a vara de Moisés e o maná, e os querubins, que eu já mostrei aqui até as figuras dos querubins aqui. Para nós hoje é o Santíssimo. Ok? Então, já expliquei também sobre isso, né? Para nós hoje vale o quê? As nossas igrejas, os nossos sacerdotes e o respeito que nós devemos ter pelas coisas sagradas. Ok? Então, isso é o mais importante. Ali é a casa de Deus. Então, quando você entrar ali, você tem que entender que você está entrando num lugar sagrado. Então, você tem que ter respeito. Não pode entrar de qualquer jeito, com qualquer roupa, não pode ficar conversando, não é? Então, você tem que ter respeito pela casa de Deus, ok? Aí ele continua. Entrará no santuário, tá? Aí é que ele fala, né, para oferecer um sacrifício, não é? Isso eu já expliquei na aula passada, um cordeiro, né? Versículo 4, vestirá uma túnica, igual os nossos sacerdotes vestem, né, para poder celebrar a missa, o linho sagrado, e trará também, aí que ele continua, eu já falei sobre isso na aula passada, né? O versículo 5, ele fala que ele receberá da comunidade dos israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Tudo já expliquei a questão, né, dos sacrifícios que eles faziam para Deus, expliquei na aula passada. Depois de haver oferecido o novilho de sacrifício pelo próprio pecado, de ter feito o rito de expiação, por si mesmo e pela sua casa, Araão, que era o sacerdote, tomará 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da reunião, como se fosse para nós a igreja hoje, né? Já explicamos sobre isso. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte ao Senhor e outra a Azazel. Araão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte do Senhor e fará com ele um sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será colocado vivo diante do Senhor para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Araão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, e imolará o novilho. Encherá então um incenso, isso daqui eu já expliquei, né, gente? Tomará do sangue do novilho como testemunho e aspergirá com... Isso tudo aqui eu já falei, não é? Isso aqui representa o sangue de Cristo, né? O sacrifício de Cristo que será oferecido. Isso aqui tudo aqui eu já falei, não é? Que Jesus é aquele que expia os nossos pecados, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, né, eles faziam isso aqui para expiar o pecado do povo, tá? Mas que para nós já não tem mais sentido, porque para nós hoje não tem mais carneiro, nem bode, nem nada. Hoje o nosso Cordeiro é o Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E esse Azazel aqui, esse bode Azazel, é um demônio. A Bíblia de Jerusalém aqui explica, né, na nota de rodapé. Por isso que eu gosto muito eu vou dar um conselho para você. Se você comprar a Bíblia de Jerusalém, quando você for ler a Bíblia, leia o rodapé, que tem muita explicação. Então, olha aqui embaixo, ó, Azazel. Como bem parece ter compreendido, a versão é o nome de um demônio que os antigos hebreus e cananeus acreditavam que habitasse o deserto, terra árida onde Deus não exerceria a sua ação fecundante. Então, esse Azazel era um demônio, tá? Era considerado pelos judeus um demônio que vivia no deserto e era representado por um bode. Por isso, tá, que eu já fiz um vídeo aqui sobre a maçonaria, tá? Eu tenho fontes seguras
que na maçonaria tem um bode lá, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque eu já fiz um vídeo sobre maçonaria e eu não estou aqui para poder falar mal apesar que a maçonaria não é uma religião, mas tem muita gente que pratica. Mas eu já me falaram de fontes seguras que na maçonaria tem um bode. E aqui, no Antigo Testamento, o bode, né, no deserto, era considerado um demônio, Azazel. Era o demônio da fecundidade. Inclusive, uma vez eu vi um filme que o padre estava fazendo um exorcismo, e sempre quando o padre faz o exorcismo, ele pergunta o demônio qual era o nome dele. E ele falou que era esse demônio aqui. O demônio do deserto, o demônio da fecundidade, o tal do Azazel. Assim como eu já vi também nos filmes o Baal, todos esses demônios do Antigo Testamento, né, esses ídolos do Antigo Testamento, eu já vi várias vezes nos filmes, né? O próprio Legião, que a gente vê no Novo Testamento. Eu vejo muito filme, e eu gosto muito de filme de exorcista. Tem gente que não gosta, tem medo. Eu não tenho medo, né? Então, eu já vi vários filmes sobre exorcista, e o padre pergunta qual é o teu nome. Então, eu já vi muitos falarem, eu sou, né, Azazel, eu sou Baal, eu sou Legião, né? Então, como graças a Deus eu já conhecia da Bíblia, então por isso a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Por isso que eu falo, vamos ter cuidado, que São Paulo diz bem claro, que o demônio, quando a gente não presta culto a Deus, quem recebe é o demônio. Porque o demônio se esconde atrás dos ídolos para receber adoração. Entendeu? Então o demônio pode se esconder atrás desses ídolos aí, desse negócio aí, desses negócios que tem hoje aí. Né? E isso é perigoso. Às vezes você pode estar até prestando culto ao demônio. Entendeu? Então cuidado com isso. Então aí conta então essa questão aí do sacrifício que eram feitos lá no templo, e também esse demônio que tinha lá no deserto, o Azazel, ok? Que era um demônio. E o capítulo 17, nós vamos fechar hoje, gente, no capítulo 17, tá bom? Fala da lei da santidade. Olha aí, interessante. O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Araão e a seus filhos e a todos os israelitas, e lhe dirás tudo o que eu te ordenar. Todo homem da casa de Israel que no acampamento ou fora dele imolar um novilho, cordeiro ou cabra, sem trazer à entrada da tenda da reunião, para fazer dele uma oferenda ao Senhor, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado, e será eliminado do meio do meu povo. Deste modo, os israelitas trarão ao sacerdote para o Senhor, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo. Os farão para o Senhor como sacrifícios de comunhão. Olha aí. Os israelitas trarão ao sacerdote para o Senhor. Olha aí. A entrada da tenda, que para nós hoje é a igreja. Está vendo? Como é que o povo respeitava os sacerdotes? Eles não podiam fazer o sacrifício. Eles tinham que trazer para o sacerdote fazer em nome do povo. Tá? Por isso, gente, a importância dos nossos sacerdotes, que eu já estou cansado de falar. Tá? Aí aqui fala que o sacerdote derramará o sangue sobre o altar, já expliquei, que se encontra a entrada da tenda, e queimará, né, a gordura com perfume, né, ou seja, o incenso que subirá até o Senhor. Já falamos sobre isso. Não mais oferecerão seus sacrifícios aos sátiros. Esses sátiros eram também demônios, ok? Não oferecerá sacrifício aos sátiros, com os quais se prostituem. Isto é uma lei perpétua para eles, ou seja, os israelitas e os seus descendentes. Então, por que Deus está falando aqui de prostituição? Aqui não está falando de sexo, não. Deus considerava que quando o povo trocava ele pelos demônios ou pelos outros deuses, eles estavam se prostituindo. Por quê? Porque Deus compara o amor dele pelo povo dele com o amor de um casamento. Isso aí nós vamos ver muito nos profetas, Oséias, Isaías, todos os profetas falam sobre isso, não é? Que Deus compara o amor dele pelo povo dele como se fosse um amor que um homem tem por uma mulher e se casa com ela. Então, quando acontece uma separação ou um adultério ou uma prostituição, então Deus compara isso com
Israel, quando troca Deus pelos demônios, pelos deuses dos pagãos. Por isso que ele fala aqui, não fará sacrifícios aos sátiros e não se prostitui, a quais não se prostitui. Desculpa, não se prostitui. Ok? Olha que interessante. A palavra hebraica significa bode. Olha só, hein? E designa demônios em forma animal que se julgava habitar em lugares desertos e em minas. Então, esses sátiros também eram demônios, tá? Que viviam nos desertos e também nas minas, assim como as Azazel, que eu falei lá na frente. Então, olha como é que tinha já demônios no Antigo Testamento. Tá? Já existia já demônios no Antigo Testamento. Todo homem da casa de Israel e todo estrangeiro oferecerá um sacrifício, tá? Para oferecer ao Senhor como eu expliquei, fará pelo seu pecado e pelo pecado do povo, ok? Tanto o israelita quanto o estrangeiro, ok? Agora, veja, esse versículo 10 do capítulo 17 fala que todo homem da casa de Israel que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do meu povo, porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vos tenho dado para fazer rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Então, aqui está bem claro, no versículo 12 do capítulo 17. Eu disse aos israelitas, olha, então a proibição de comer carne com sangue é para os israelitas. Então, se você é judeu, você não deve comer carne com sangue. Agora, nós não somos judeus, então nós podemos comer qualquer tipo de carne com sangue. Tá? E toda carne tem sangue. Não é? Mas até mesmo chouriço, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, né? Eu lembro que eu já comi algumas vezes. Eu comi algumas vezes e depois me falaram que não podia comer porque a Bíblia proíbe. Né? Aí depois eu fui ler e fui ler nos livros que não tem nada a ver. Pode comer chouriço à vontade. Né? Não tem nada a ver. Tem gente que come sangue de galinha, não é? Então, eu já não gosto, mas não é pecado você comer. O judeu não podia comer sangue. Tá? Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Eu já expliquei sobre essa questão das comidas. Nós podemos comer de tudo com moderação. Então, essa proibição aqui, Deus faz bem claro, é para os israelitas. Nós não somos israelitas, nós somos cristãos, ok? E quando ele fala aqui que a vida está no sangue, é a crença dos judeus. Tá? Os judeus acreditavam, por isso que eles não comiam, ok? Eles não comiam nada com sangue. O que eles acreditavam que a vida estava no sangue. Tanto da pessoa também como do animal. Não é só do ser humano, não. Os judeus também acreditavam também que o animal também, a vida dele também estava no sangue, ok? Tanto que ele fala aí depois, ok? Mas eu já expliquei sobre isso. No Novo Testamento, Jesus diz bem claro que você pode comer de tudo, ok? E que a vida não está no sangue, a vida está na alma, ok? Quando a gente morre, é porque separou o corpo da alma, tá? Claro que se você perder muito sangue, vai dar hemorragia e você vai morrer. Mas eu estou dizendo que a causa da morte de uma pessoa, a pessoa morreu. Quer dizer o quê? Quer dizer que a alma se separou do corpo. A alma significa vida. O significado da palavra alma significa vida. Então, o que te dá a vida é sua alma. Por isso que quando você morre, ela continua viva, porque ela é imortal. Está lá em Mateus 20, 28. Perdão. Mateus 10, 28. Tá? A alma é imortal. Então, é ali que fica a vida. Não é no sangue. Então, essa era a crença dos judeus. Infelizmente,
algumas seitas cristãs interpretam isso aqui como se a gente estivesse vivendo lá no Antigo Testamento, e pior ainda, como se nós fôssemos judeus. Tá? Isso não é uma crítica, isso eu estou explicando para os católicos, que não tem nada a ver. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não doa nem sangue. Tem seitas, né? Eu vou citar aqui só para você saber, não é crítica, mas, por exemplo, Testemunho de Jeová, se você for para lá, você não vai poder doar sangue, porque eles consideram que a vida está no sangue, então não pode doar. Então, se você precisar de uma doação de sangue, você vai morrer. Então, quer dizer, a vida humana então está acima. Quer dizer, então a vida humana não está acima de uma doação de sangue. Então você pode doar sangue à vontade, não tem problema nenhum. A igreja não proíbe você doar sangue. E você vai doar e você vai continuar vivo. Você não vai perder a vida por causa disso. Ok? Então, gente, para nós católicos não tem nada a ver. Ok? Isso é a crença dos judeus. Ok? Aí aqui depois ele fala no versículo 13 a questão do animal. Ok? Pois toda a vida e toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Então, isso não vale para nós, tá? Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro que comer algum animal morto ou dilacerado, deverá banhar-se com água, ficará impuro até a tarde. Tá? Então, gente, isso aqui não tem nada a ver para nós. Isso aqui é para os judeus, ok? E você pode comer também carne de animal. Isso é outra coisa que eu já falei e vou falar novamente. Não tem nenhum pecado você comer. Se você quiser ser vegetariano, vegano, isso aí, tudo bem, é uma opção sua. Mas não porque seja pecado você comer, né, o animal, né, porque o animal não tem alma, como nós temos, ok? A vida não está no sangue, está na alma. E o animal não tem alma imortal, ele tem uma alma mortal, ok? Porque é o sopro de vida que Deus dá para ele. Se ele tivesse uma alma imortal, a gente não podia comer nenhum animal, nem boi, nem porco, nem galinha, nem nada. Mas como o animal ele não tem alma imortal, isso quer dizer o quê? Quando ele morre, ele morre inteiro. Já o homem não, o homem é a mulher, morre o corpo, mas a alma continua imortal. Então você pode comer sem problema qualquer animal, ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 17. Na próxima aula, nós vamos continuar no capítulo 18 e nós vamos continuar explicando essas coisas que não é fácil, tá vendo? Eu sei que é difícil, mas nós vamos continuar explicando sobre isso. Tem muita coisa ainda para a gente ver, tá? O que a gente vai poder tirar para hoje aquilo que só era para os judeus, tá? E que o cristianismo tem uma nova visão, tá bem? Então, mais uma vez te peço, compartilhe os nossos vídeos, comente os nossos vídeos e se inscreva nos nossos vídeos, para que outras pessoas também possam ter esse conteúdo e aprender um pouco, gente. Olha quanta coisa a gente aprende, não é verdade? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.